Caleb. Quando a gente fala em Caleb, logo lembra de Josué, que um dia esses dois homens, juntamente com mais outros 10, e se nós perguntássemos aqui quem são os outros 10, ninguém saberia dizer o nome dos outros 10. E por que ninguém sabe dizer o nome dos outros 10? Porque eles não fizeram a diferença no seu tempo. Josué e Caleb fizeram a diferença. Aleluia. Josué e Caleb construíram uma história positiva, mas os outros 10 não. Por isso que o nome deles até está na Bíblia. Se quiséssemos, poderia lermos, mas eles não aparecem tanto e ninguém se lembra do nome deles. Mas Josué e Caleb, juntamente com os outros 10, ou seja, foram 12 homens enviados por Moisés à terra prometida, porque eles ainda estavam no deserto, aguardando a promessa de Deus, e Moisés enviou para que eles verificassem como era a terra que Deus havia prometido para eles. Como seria essa terra? Como seria o povo? Como seriam as cidades? Se eram fortes, se eram muradas, se os soldados eram poderosos, se os exércitos eram muito bem organizados. E eles foram. E quando chegaram na terra, fizeram um apanhado geral e perceberam que a terra que Deus prometeu era muito boa. E que ali era um lugar que eles muito desejavam conquistar. Mas eles chegaram à seguinte conclusão: o povo aqui é muito forte. Aqui tem cidades muradas, exemplo de Jericó, que era uma cidade murada. E nós não temos como vencer esse povo. Essa foi a conclusão da maioria. Mas Josué e Caleb, eles se puseram de pé e disseram: nós podemos conquistar. Aleluia, Deus! E quando esses 12 espias chegaram perante Moisés e perante o povo de Israel, os 10, eles tiveram a oportunidade de derreter o coração do povo, ao dizer que de fato a terra era muito boa, mas que era uma terra que jamais seria conquistada. Aleluia, Jesus! E eles chegaram a dizer que eles, perante aquele povo, era como gafanhotos, era ninguém, e que não tinha como conquistar aquela terra. Mas os dois valorosos homens, Josué e Caleb, eles disseram: subamos animosamente e possuamos a terra, porque ela mana leite e mel. E o Senhor Deus nos prometeu, e Ele nos dará esta terra. Aleluia, Deus! É claro que os dias passaram, e no deserto todos aqueles que não tiveram fé, muito menos perseverança, morreram. E a Bíblia diz de uma forma muito clara que dos que saíram do Egito de 20 anos para cima, só entrou na terra prometida somente Josué e Caleb. Até o próprio Moisés, o líder maior, ele também não entrou, porque houve um descumprimento da palavra de Deus, que não comprometeu a sua salvação, não comprometeu a sua moral, mas ele perdeu de entrar na terra prometida. E depois que a terra foi conquistada, e essa conquista ela foi uma coisa que todo mundo sabe, um milagre da parte de Deus, porque de fato o povo de Israel não estavam preparados para vencer povos mais numerosos, povos mais estruturados, com o exército formado. Eles não estavam preparados. Eles estavam ali no deserto e não tinha muito o que fazer, mas eles conquistaram. E depois que essa conquista se concretizou, durante um bom tempo,
Aí Josué, que agora já era um líder, que agora estava ocupando o lugar de Moisés, ele resolveu dividir a terra em lotes, e cada tribo teria a sua herança. É claro que ainda na época de Moisés, antes de passar o Jordão, houve já 2,5 tribos que tomaram posse antes do Jordão. Eram tribos que eram criadores de gado. A tribo de Gade e Manassés e a tribo de Dan. Então 2,5 tribos ali ocuparam já. Mas Deus disse para aquelas tribos que já tinham conquistado terras: vocês vão passar o Jordão e conquistar toda a terra, depois vocês voltam. E quando eles chegaram lá na terra prometida, depois de toda a conquista, que durou um tempo, aí Josué, ele vai dividir a terra entre o povo. Ali eles prepararam uma espécie de sorteio para ver quem ficava em determinado lugar. E o texto que a gente leu, aqui nós vemos um homem de coragem, um homem determinado, Caleb. Ele chega diante de Josué e ele vai dizer o seguinte: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Ou seja, ele está dizendo: você é testemunha, nós dois estávamos lá. Verdade. E tu sabes que o Senhor, por meio de Moisés, prometeu que essa terra seria nossa. Aleluia, porque nós não desfalecemos. Nós tivemos a coragem de, diante do povo, falar a verdade e falar que nós seremos capazes, porque Deus está conosco. Aleluia. E aí eu estou reivindicando: Hebrom é minha. Aquele monte com toda aquela região é minha terra, porque Deus me prometeu. Aleluia. E eu quero agora a sua autorização. E para que essa autorização? Para conquistar aquela terra. Aleluia. Porque aquela terra já tinha sido dominada, mas ainda havia pessoas que habitavam ali naquela região. E ele iria terminar de conquistar. Ou seja, ele iria expulsar quem estava lá e iria tomar posse definitivamente. E é interessante, aqui a gente vê nesse texto que eu li, pelo menos 3 vezes fala de perseverança. Aleluia. E uma coisa é a gente ter a promessa de Deus, que é algo muito positivo, muito bom. A promessa de Deus é algo glorioso, e isso nos move, isso nos faz andar por fé, a promessa de Deus na nossa vida. Mas a promessa de Deus, ela precisa de perseverança da nossa parte. Então, pelo menos aqui no versículo 8, no versículo 9 e no versículo 14, fala de perseverança. Nós temos que perseverar, nós temos que estar firme no propósito, hoje, amanhã e sempre. Agora, diante da promessa que nós temos de Deus, por que nós temos que perseverar? Porque existem os obstáculos, existem as dificuldades. Às vezes, há quem pense que diante da promessa de Deus não precisa fazer mais nada. Você se engana se pensar dessa forma. Mesmo tendo a promessa de Deus, nós precisamos lutar todos os dias. E essa promessa é o combustível que nos traz de pé. É a fidelidade. E não basta a gente ter a promessa, é necessário ser fiel à promessa. Glória a Deus! Quem fez a promessa. E os obstáculos, eles existem. E nós sabemos que Caleb, por exemplo, que teve aquela firmeza lá ainda no deserto, juntamente com Josué, ele teria que enfrentar muitos obstáculos. O texto mostra aqui que ele tinha 40 anos de idade, era muito
muito jovem, quando ele foi espia na terra de Canaã. E ele retorna e ele fala pela fé. E ele se dispõe a lutar. Aleluia. Mas os anos se passaram. E eles tiveram que conquistar aquela terra. E foi difícil. E ele viu muitos de seus irmãos morrerem no deserto. Porque só entrou na terra prometida. Eles dois e os que nasceram no caminho. Ou que saíram do Egito com menos de 20 anos. Foram os que entraram na terra prometida. E depois ele vai enfrentar alguns obstáculos. O tempo não nos permite, mas eu quero citar um. No caso de Caleb, ele enfrentou um obstáculo chamado tempo. Porque uma coisa é quando Deus nos promete hoje e amanhã ele cumpre com promessa. Mas às vezes a promessa não é cumprida amanhã. Aleluia. Às vezes a promessa demora. É verdade. E diante da demora, nós precisamos perseverar. Glória a Deus. Nós precisamos de fidelidade Jesus, a essa promessa de Deus. O tempo Glória a é Deus. obstáculo. E aquele homem aqui, ele vai dizer: tinha eu 40 anos de idade e já se passaram 45 anos. Mas eu estou aqui de pé. E ele está dizendo: tenho 85 anos. Aleluia. Mas eu sou capaz ainda de lutar. Glória Eu sou a capaz Deus. de entrar e de sair. E eu quero essa terra como herança. Eu quero me apossar dessa terra, juntamente com a minha família, porque o Senhor me deu. E eu soube esperar com paciência. Aleluia a Deus. Então ele se viu diante de um grande obstáculo: o tempo. E o tempo na nossa vida também, hoje, pode ser um obstáculo. Mas existem também outros obstáculos, que eu não quero aqui enumerar. Mas que nós possamos entender de que temos a promessa de Deus. Graças a Deus. E ela está de pé. Amém, O Jesus. pacto de Deus conosco está de pé. Graças a Agora, Deus. nós temos que lutar. Nós temos que lutar todos os dias. Jesus, nos ajuda bem, Eu meu gosto Pai. deste versículo. Quem quiser seguir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, nós temos a Me cruz ajuda a levar a de minha, cada Jesus. dia. E nós temos que vencer os obstáculos, que são diversos. Nós precisamos vencer todas as dificuldades que existem no caminho. Mas uma coisa certa: a chegada ela vai ser uma vitória Aleluia, Deus. muito grande. Em nome de Jesus. E Deus, que conhece passado, presente e futuro, para Ele está vendo tudo. Ele está vendo o passado de 1000 anos, 3000 anos, 5000 anos. Ele está vendo como se fosse agora. Ele está vendo o presente, é claro, e Ele está vendo. Aleluia, Deus. Ele está vendo a mim, a você, a todos nós, chegando lá nos céus de glória. Aleluia, Deus. Nos ajuda, meu Pai. Em corpo Em nome de glorificado. Jesus eu te peço, Deus. Esse encontro com o Senhor, ele será grandioso. Eu creio. Ele está vendo o nosso encontro com Ele. Aleluia. Agora, até Jesus. que chegue esse dia de vitória definitiva, até que chegue esse dia, é necessário a gente lutar, batalhar, porque os obstáculos vão aparecer, vão surgir. O desânimo vai chegar, a tristeza vai bater na nossa porta, o sofrimento ele pode ser implacável, mas a vitória é garantida para aqueles que perseverar. Aleluia, Deus. Que nós possamos entender isso, compreender isso, de que está difícil, está complicado, faz parte. E a gente precisa também compreender de que neste mundo a gente não é como todos, nós somos diferentes.
influenciados, somos chamados por Deus. Usando o ditado popular, nós não somos mais como Maria vai com as outras. Ditado popular. Agora nós sabemos o que queremos. Foi assim com Caleb. Caleb ele não seguiu a psicologia da multidão, porque há uma tendência de que o que a maioria pensa, o que a maioria acha, o que a maioria acredita, influenciar as pessoas. Mas ele não foi influenciado pela maioria. Graças a Deus. E agora, diante do tempo que havia se passado, ele estava dizendo: o tempo chegou. Que nós possamos também ser firmes, de maneira que não sejamos influenciados pela opinião da maioria. Porque há uma tendência muito forte de, com o tempo, na medida que o tempo vai passando, a gente ser convencido pela maioria em determinadas áreas da vida, que nos leva a pecar, que nos leva a esquecer da promessa de Deus, que nos leva a relaxar. Mas o Caleb, ele não fez parte dessa psicologia da maioria. Ele teve firmeza na promessa de Deus. E no momento certo, ele se apresenta e diz: agora chegou a minha vez. Glória a Deus. Agora é a minha hora. Então, que nós possamos, irmãos, enquanto não chega o momento da conquista. Mas deixa eu dizer para vocês, para ninguém ficar desanimado, a gente vai tendo conquistas na nossa vida aqui na terra. Como servos de Deus, nós temos conquistas. São pequenas conquistas. E essas conquistas já nos animam, já nos fortalece, já nos revigora. Aleluia. Mas o mais importante é a última conquista, que é entrarmos no céu. Aleluia. Essa é a conquista definitiva. Não se iluda também com as conquistas daqui nessa vida, que existem e que muitas das vezes são conquistas que Deus nos concede. Mas a maior conquista é aquela que nos espera. Glória a Deus. Por mais que alguém conquiste, tudo vai passar, tudo vai acabar, tudo termina. Mas aquela conquista, pela fé, você pode ver a sua entrada. Aleluia, Jesus. Para sempre no reino de Deus. Então, essa é a maior conquista de todas. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Eu acho que todos aqui são crentes. Então, não precisamos aqui fazer um apelo, mas que nós possamos continuar firmes na nossa caminhada, na nossa jornada. Aleluia, Deus. Vivemos em um mundo que a maioria nos desanima. Tem mais gente para desanimar do que para animar. É isso? Mas não vá ser levado por isso. Não se deixe ser levado por isso. É como eu falei agora há pouco, não é Maria vai com as outras. Não. Você é diferenciado. Você tem um chamado de Deus. Você tem uma promessa de Deus. Nós temos a promessa de Deus. E precisamos seguir firme até o fim. Isso aí. Concluindo, eu quero avisar que nós temos amanhã trabalho com jovens, né? Circulação com jovens. Quarta-feira, irmão solene, que a gente tem aqui culto de ensino da palavra. Período de oração, quem puder vir orar, muito bom, é necessário. E temos ensino da palavra. E nós vamos ficar de pé. Parece que a irmã Lúcia completou a idade nova essa semana.